Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao 17º episódio do ASICcast, o podcast da ASIC. Aliás, quinto episódio da segunda temporada. Antes de apresentar nossas convidadas de hoje e o tema, quero agradecer primeiramente pelo espaço ao Podcamp, à IMA e à Prefeitura de Campinas, e também aos nossos patrocinadores, o AC Networking e a Stanley aqui, que também nos oferece os copos aqui para poder tomar água durante os episódios. Agora, conhecendo de fato as nossas convidadas de hoje, primeiro sejam muito bem-vindas. Obrigada. A gente vai abordar aqui hoje, né, o tema é marketing digital descomplicado, mas antes de entrar no tema, eu quero que vocês se apresentem melhor também. Tá bom, vou começar. Prazer, meu nome é Lívia Fukuda, eu sou formada em marketing pela SPM e desde então, esses últimos 20 anos da minha carreira foram em marketing. Comecei pela C&A como trainee, depois eu fui fazer MBA fora do Brasil, na Espanha, no IE, e aí acabei ficando na Espanha, tive uma temporada trabalhando na Louis Vuitton, e aí no meu regresso para o Brasil eu comecei minha trajetória mais em branding. Então, fiquei um tempo na Future Brand, que é a maior agência global, né, de branding. E depois disso, eu comecei uma jornada mais indo para as marcas nativas digitais. Foi quando eu entrei mais a fundo no marketing digital, passando pela Dafit, Beleza na Web e Nubank. E aí, em janeiro desse ano, eu lancei, junto com a Rebeca, a Maréia, que daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre ela. Legal. Eu sou Rebeca Barreto. Eu me formei em administração, quase 20 anos atrás também, na UFBA. Então, vocês vão ver que o meu sotaque, eu sou de Salvador, e vim para São Paulo. Aí, assim que acabou a faculdade, conheci Lívia trabalhando na C&A. Passei quase 10 anos ali na C&A fazendo muitas coisas diferentes, então foram 10 anos bem intensos. Depois eu tirei um sabático e voltei, tirei um sabático também fora do Brasil, voltei e trabalhei na Centauro nos últimos 6 anos. E aí em janeiro a gente se reencontrou e aí fundamos a Maré. Legal. Obrigado por vocês terem vindo, Roberto e Lívia. A gente, só para o pessoal ter ideia, o pessoal que está em casa ou no serviço, ouvindo, assistindo a gente, os temas que a gente vai abordar aqui hoje são marketing, branding, né, que a Lívia falou, plano de comunicação e funil de vendas, né? E aqui também, eu esqueci de apresentar, estou com o meu colega, Rafael. Prazer, pessoal. Meu nome é Rafael Pucci, também faço parte da equipe de marketing da SIC. Hoje aqui a gente vai falar de marketing, justamente, estou bem ansioso para a gente falar. Nossas convidadas têm um currículo muito legal, quero saber mais de como foi a trajetória de vocês nessas empresas. E hoje a Maré também eu quero que vocês expliquem melhor, que é um projeto bem legal. Se vocês quiserem começar, fiquem à vontade agora. Podem... Tá bom. A Maréia, ela é fruto aí de, então, 20 anos de jornada de cada uma. A Rebeca mais focada em estratégia de negócios, área de comercial e marketing. E eu fiz toda a minha carreira, como eu falei, em marketing. E aí a gente se reencontrou no final do ano passado, no meio do ano passado. Acho que bastante exaustas da dinâmica do mundo corporativo, né? Somos mães, então é bastante desafiador conseguir conciliar a carreira e maternidade, né? De forma equilibrada. E aí a gente se encontrou e falou, não, tem que ter uma forma diferente de viver, não é possível que vai se resumir a isso, esse estresse e tal. Então a gente falou, será que a gente não é uma oportunidade da gente juntar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viveu, né, liderando grandes times e grandes projetos e grandes orçamentos, mas usar toda essa experiência, esse conhecimento para gerar mais valor no fim do dia, né? E quando a gente foi estudar mercado, a gente viu que existia muita oportunidade de ajudar startups, pequenas e médias empresas que muitas vezes não têm orçamento, ou não têm conhecimento, ou não têm time para fazer um bom marketing. Sim. E a gente sabe, né, na nossa visão na Maréia, negócios e marketing tem que estar muito conectado, porque o negócio que não tem marketing, ele está perdendo vendas. E um marketing que não gera valor real para o negócio é um marketing que é supérfluo, acaba sendo acessório, né? Não consegue provar o seu valor. E daí a gente falou, bom, é aí que a gente quer atuar. Então a gente sabe que os recursos são muito limitados quando a gente fala desse público. Então a gente vem muito com esse olhar na Maréia de como a gente consegue juntar essas duas disciplinas, que é o nosso conhecimento, para ajudar a pensar, estruturar, pensar e executar o marketing dessas empresas para que elas consigam fazer um bom marketing que de fato gera valor para o negócio. E aí, em janeiro, a gente, então, lançou oficialmente a Maréia. Então, a gente é bastante... bem novo. Novinhas aí nessa jornada empreendedora. Uma empresa também nativa digital. Uma empresa nativa digital, porque ainda que a gente não tenha uma plataforma digital ainda...
A gente trabalha remoto, né? Tem os benefícios dessa vida um pouco mais livre, né? Que o digital permite, mas a gente ainda faz reunião presencial se precisa, a gente tenta fazer toda essa conexão com os nossos clientes, que a gente acha que tenta pegar o melhor dos dois mundos, né? Digamos assim. Sim. Até nessa pegada, a gente vê muito na SIC, a gente trabalha com muito ali associados de microempresas, pequenas empresas e algumas médias também. Eu vejo que muitas dessas empresas não têm uma equipe assim bem elaborada de marketing. Às vezes é uma pessoa, às vezes é o próprio dono que cuida dessa parte. Equilibra todos os pratinhos. Exato. Né? E eu acho que muitas vezes essa pessoa precisa de orientação, de dica. Eu acho que isso, vocês têm muito essa pegada. Eu até queria entrar um pouco nessa parte de tendência. Como hoje esse dono de empresa consegue acompanhar as tendências? Quais são as tendências atuais? Como que ele consegue, além de acompanhar, inserir essas tendências na empresa dele? Tá, vamos lá. Eu acho que o que você falou é exatamente o que a gente percebe que acontece. Então, muitas vezes tem um empreendedor, uma empreendedora que tem um sonho e coloca e faz esse sonho existir. Então, cria a sua loja, cria o seu negócio. Só que, às vezes, por exemplo, no mundo da moda, muitas vezes é uma estilista, uma designer que quer desenhar uma coleção, quer ter uma loja. Só que o que ela sabe fazer? Desenhar. Ela não sabe gerir um negócio, ela não sabe fazer o financeiro, ela não sabe fazer o marketing. Então, é justamente o que a gente vê. É que quando a gente está falando de pequenos negócios, exatamente o empreendedor ou a empreendedora tem um conhecimento específico. E a gente vem justamente para ser esse braço, deixa que a gente te ajuda com marketing, então, porque isso aqui a gente entende. E a gente te ajuda a conseguir, né, ter um bom marketing mesmo atuando de fora. E aí, entrando nesse assunto, eu acho que a gente está falando do digital, né? Eu acho que hoje em dia todo mundo consegue fazer o marketing digital, é muito fácil. Você pode abrir seu perfil no Instagram, sair produzindo conteúdos e postar. Sim. Só que é um pouco mais complexo, porque assim, você fazer essa parte orgânica básica, qualquer um consegue fazer hoje em dia. Só que você fazer isso com qualidade, que vai reverberar em bons resultados para você, para o seu negócio e tudo mais, aí você precisa ter um pensamento, você precisa ter conhecimento técnico por trás, né? Então, tem uma coisa que... E hoje, né, quando a gente fala de mundo digital, é muito dinâmico. Acho que diferente, né, de antigamente, quando era outro ritmo, as mídias offline, TV, rádio, impresso, era outra dinâmica. Hoje em dia tem uma dinâmica que é a interação com a pessoa que está, o interlocutor, é muito maior. Então, hoje você não consegue fazer branding ou fazer uma campanha e empurrar para a pessoa consumir. A pessoa devolve. Então, hoje o marketing se constrói de uma forma diferente, porque é uma troca que você faz com as pessoas. Você posta e vê a reação delas. Se a reação delas foi boa, você vai ser favorecido nas plataformas digitais, no Instagram, no YouTube. Se ela não teve resposta, você é punido por isso. Então, hoje é muito mais o cliente que dita a forma como você faz seu marketing do que aquele caminho tradicional que você empurrava e a pessoa consumia e aceitava. Então, quando a gente olha para essa dinâmica, tem muita coisa acontecendo no marketing digital. Primeiro é entender a fundo como funcionam esses algoritmos dessas plataformas, porque cada uma tem a sua dinâmica e isso muda com muito frequentemente. Então, o Instagram funciona de um jeito, você tem que favorecer, qual é o formato, Reels para atrair novos seguidores, Stories para ter maior engajamento. Então, o que você quer dentro daquele canal e qual a melhor estratégia para fazer isso? Isso funciona para todos. Precisa ter planejamento, né? Muito planejamento. Isso é uma das coisas que a gente mais vê, assim, o pessoal consegue rodar um marketing, consegue rodar um perfil digital lá, um perfil numa mídia social. Só que é tanto esforço para a produção e sem pensamento por trás que acaba tirando para todos os lados e aí no fim do dia foi um super esforço. Tem time, bota time para fazer tal, negócio mega operacional, não converte em nenhum resultado, não atrai um seguidor a mais. Por quê? Porque falta o que está por trás, que é o planejamento. Que, né, depois a gente até fala um pouquinho mais, que eu acho que isso é super importante quando a gente está falando de mundo digital. E aí, voltando um pouquinho no seu ponto de tendências, né, eu acho que hoje é justamente porque as mídias estão muito caras, então se você for patrocinar um Meta, um Google, é quase que você está brigando com gente muito grande. E aí, se você é um pequeno e você não tem verba para colocar ali, você não aparece, né, você não vê retorno daquilo. Então, quais são os outros caminhos que tem hoje para driblar um pouco essa dependência de Google e de Meta?
Então, a produção de conteúdo, no orgânico até, porque hoje em dia, né, eu acho que até por conta de uma onda muito forte que a gente veio dos influenciadores, né, que ficavam lá promovendo a tal marca, que no começo era super autêntico, você falava, nossa, Copo Stanley, maravilhoso, tal. No começo todo mundo acreditava. Depois, os influenciadores começaram a perceber o quanto os influenciadores eles estavam sendo falsos, né, pouco autênticos, porque eles estavam sendo pagos para aquilo. E aí começou a perder um pouco a credibilidade. E isso começou a dar mais voz para pequenos micro-influenciadores ou especialistas no assunto, de começarem a falar, começarem a produzir conteúdos úteis, relevantes, autênticos. Muito também potencializado pelo TikTok, que diminuiu a necessidade de uma produção muito grande, né? TikTok é super caseiro, qualquer um abre ali o celular e começa a gravar. O que mais viraliza são esses exatamente, caseiros, a naturalidade, a Sim. espontaneidade, né? Muito mais a veracidade que tem nisso do que aquele conteúdo mega produzido. Então, produzir conteúdo hoje, se você tem um assunto que você sabe falar, algo que tem gerado muito valor, porque aí você ganha notoriedade, reputação e tudo mais. E aí, quando a gente está falando de mídia paga, o que está mais em alta, crescendo agora, é a parte de retail media, que é quando você começa a fazer campanhas dentro dos e-commerces, por exemplo. Então, se você vai anunciar, se você tem um produto que você quer anunciar, por exemplo, no Mercado Livre, através da plataforma deles, você consegue ter mais informação, uma informação muito mais apurada sobre qual que é a jornada desse cliente, que produto que outros produtos ele procurou, se ele avaliou bem ou não, que momento que ele desistiu da compra. Você consegue traquear cada passo a passo desse cliente. Então, é uma informação super valiosa, que vai muito além de demográfico, de comportamental, né? Homem, mulher, de tal classe, mora em tal região, tal. Então, vai para um dado muito mais profundo sobre essa jornada de compra. Então, isso tem sido, por exemplo, para varejo, algo muito interessante, porque aí você consegue ser muito mais assertivo na hora de segmentar a sua audiência para promover o seu produto. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, né? Acho que a gente pode... a gente vai explorar isso mais aqui, não quero gastar tudo, mas acho que é alguma das coisinhas que eu vejo. Assim. Eu acho que... Pode falar. Não, eu ia pegar o gancho para trazer um pouco para a realidade desses pequenos, né? Como minha pergunta é nesse sentido também, porque a Lívia trouxe bastante esse lado assim, tipo, beleza, o pequeno, o médio empreendedor começa ali, levando todos os pratos e tal. Então ele vai lá, produz conteúdo muito focado em produto, às vezes tem que falar todos os produtos. E é importante, para mim ficou bastante evidente na sua fala, que trazer um conteúdo de valor, né? Sim. Que não fale só sobre seus produtos, mas que sempre possa ter algum gancho ali, né? E aí eu queria saber da Rebeca, na questão, como que, nessa parte de negócios, como que é mostrar esse lado pro pequeno, médio empreendedor? A gente fala muito de que quando você vai vender alguma coisa, você não pode pensar nas características técnicas daquilo, que são muito o que você fez, né? Onde você colocou sua energia, mas qual é o benefício que aquela pessoa que vai comprar ou vai consumir o que você produz vai entender que é o benefício de fato, né? Como isso vai transformar a vida dela, né? Exatamente. Eu lembro quando eu trabalhava na C&A, a gente estava criando uma linha de maquiagem, a gente ficava, esse batom faz isso. Não, no final, assim, eu quero que você fique mais bonita. E é isso que a pessoa entende. Ela não compra um batom porque é legal, ela quer se sentir melhor. Tem a ver com a autoestima, né? Tem a ver com o fluxo dela ali na sociedade, como os outros vão perceber ela. Então, sempre quando eu for produzir um conteúdo, seja ele com qual plataforma for, se colocar no lugar do outro e entender como aquela mensagem vai chegar, né? Acho que isso não é tão fácil, tão simples no dia a dia, é um exercício, eu acho que a gente sempre tem que fazer, porque as pessoas tendem a falar do seu negócio, do seu ponto de vista sobre o assunto. Eu acho que quando você coloca a voz para tentar falar exatamente com quem vai consumir, eu acho que esse ponto é super importante, assim, de tentar ver como aquilo vai mudar a vida do outro, como aquilo vai mexer, como aquilo vai impactar quem está ali do outro lado assistindo, né? Eu vejo isso, eu li um livro recentemente, chama Story Brand, que é do Donald Miller, se não me engano, e ele aborda muito isso. Quando a empresa tenta se vender como um herói para o seu cliente, o processo de venda, de negócio é muito mais difícil. Você tem que mostrar que o herói é o seu cliente. Exatamente. Você tá ali como um guia, como um apoio, um auxílio nesse sentido, né? De fazer ele protagonista da história dele, né? Exatamente. E entrando nisso, Lívia, também queria que você abordasse como que o branding entra nisso, de plano de comunicação,
Você pode até aprofundar uma coisa que a gente separou aqui da pergunta, do ponto de, tipo, diferenciar o branding tradicional do digital também. Tá, vamos lá. Branding, o que ele é, na verdade, né? É a gestão da marca, né? E quando a gente fala de marca, a gente não tá falando só daquela campanha que a gente fala de topo do funil, muito abstrata, que apresenta a marca. A gente tá falando que marca se constrói em todos os pontos de contato com o cliente. É uma ligação que você recebe, é uma mensagem no WhatsApp, é um vendedor, é o seu Instagram, é sua mídia paga, é o influenciador que você associa à sua marca. Então, assim, todos esses pontos de contato, toda interação do cliente com a marca está construindo uma percepção daquela marca na cabeça das pessoas. Então, isso é um negócio que, assim, dentro do setor, né, da indústria de marketing, as pessoas dividem branding de performance, branding de growth, né? Parece que um é responsável por construir marca e o outro é responsável por vender. E, na real, hoje em dia não tem mais esse espaço. Assim, é tão dinâmico e as pessoas estão tão expostas, né? A competitividade é tão grande que você tem que construir marca e vender, e você tem que vender construindo marca. Então, assim, em qualquer... Por exemplo, se você vai fazer uma campanha, tá chegando aí, né, Black Friday, daqui a pouco o varejo ali vai ficar super agressivo em preço. Toda comunicação que você fizer de preço, você tem que olhar para ver se está construindo marca, seu logo está bem colocado, ou destruindo marca, por favor, né? Sempre esse risco. Mas é entender que toda chance é uma chance da gente fazer isso. E óbvio que quando a gente está falando de, talvez, empresas mais estruturadas, mais elaboradas, você consegue ter mais investimento e mais estrutura onde você constrói mensagens mais de apresentação da marca ou do produto, né? Depois uma mensagem mais de consideração, frete grátis, um parcelamento, depois uma mensagem mais de conversão, que é preço, preço, preço. Então, assim, dependendo da sua estrutura de marketing, do tamanho da sua empresa, do tamanho do seu investimento, tem como diferenciar os criativos para passarem mensagens diferentes, mas que no fim do dia a mesma pessoa vai ser impactada por eles, então na cabeça dela ela cria, ela soma todas essas informações para consolidar a percepção que ela tem da sua marca. Quando a gente está falando de pequenos investimentos, né, escassos, né, tipo assim, uma comunicação você tem que mandar todas essas mensagens, tem que ter um olhar muito cuidadoso para ver se tá direitinho o meu logo, as minhas cores, tem como eu colocar alguma informação além do preço para eu poder passar uma mensagem mais completa. E quando a gente está falando de Instagram, por exemplo, ou de qualquer mídia social, isso é mais importante ainda, porque muitas vezes o que comunica-se ali é o produto. E muitas vezes as pessoas hoje em dia, elas conhecem aquela marca através do produto, porque eu me interessei pelo produto, e daí eu vou falar, putz, que legal essa roupa, que marca é essa? Então é quase que um processo inverso. Você atrai a pessoa pelo produto e ali você, né, pelo produto, a composição da foto, o estilo, tal, nossa, é a marca XPTO, poxa, que legal. E aí você vai criando essa reputação, essa construção de marca na cabeça das pessoas. E quando a gente fala do tradicional versus o digital, é um pouquinho já do que eu falei. Eu acho que o tradicional você tem uma equipe de marketing que pensa o que quer falar, empurrava para as pessoas lá em casa assistindo televisão, falava, beleza. Então esse varejo vende esse produto, nesse preço, era um caminho. Uma reação mais unilateral, né? Exato, uma via só. Aí você falava, beleza, sabia, né? Ia na loja, comprava. Aí, como eu falei, hoje em dia não é mais isso. A retaliação, o retorno que você tem é imediato. Instantâneo. Você bota uma campanha lá no Jornal Nacional, se você entrar naquele mesmo minuto no X, né, o antigo Twitter ou qualquer mídia, você vai ver as pessoas falando em cima. Então, assim, instantâneo, não tem mais essa espera, essa construção que, daqui 6 meses eu vou olhar para ver como está a reputação da minha marca. É na hora, assim. Então, é outra dinâmica. E eu acho que o digital, ele permite uma coisa muito legal também, que é começar pequeno. Começa pequeno, testa, porque como você tem esse retorno justamente imediato, você consegue bota lá, cria um videozinho A e um videozinho B. Bota o videozinho A para rodar na sua mídia social e vê como as pessoas reagem. Depois de um tempo, bota o vídeo B e vê como as pessoas reagem. Em um mês você vai entender se A ou B performou melhor, qual que é a mensagem que as pessoas engajaram mais. Beleza, então no próximo mês você vai fazer mais o formato A. Isso não existe não é nem tradicional, isso não existe no offline. Então se você vai botar uma campanha
na televisão, ou você vai botar no rádio, já era, não tem, até porque assim, não tem como você conseguir ajustar. Ah, não, essa palavra não pegou bem, deixa eu refazer o vídeo e pedir pra Globo subir de novo. Não existe essa flexibilidade, já era, vai ficar aqueles X meses rodando a mesma campanha, mesmo que você esteja insatisfeito. Então, o offline é diferente do online, né? E o offline, ele tá associado ao tradicional, e o online está associado ao digital, né? Mas quando a gente, só para terminar, quando a gente está falando de marketing, a gente tem que olhar para o todo. Porque o cliente está em todos os lugares. Ele consome mídias sociais, ele vai no ponto de venda, ele escuta rádio no caminho para a loja e ele vê televisão à noite. Então, tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Celular, você constrói vai dar no mesmo lugar, né? Então, assim, tem que olhar para o todo. É óbvio que as mídias offline, né, TV e rádio e tal, elas são mais caras. Então não é para qualquer empresa mesmo, né? Tanto é que se você abrir uma Globo da vida, você só vai ver empresa grande, gigante. Assim. Então por isso e o digital, então ele também é bom porque ele é mais democrático, ele é mais barato e ele é acessível e ele tem esse retorno imediato. Então ele é mais hoje é mais usado justamente por todos os benefícios e porque também demanda uma produção muito menor, né? Até pegando o gancho, desculpa, sobre o branding, eu gosto bastante desse assunto porque eu acho que é muito fácil de errar, principalmente se você não conhece o público-alvo. Por exemplo, eu vejo muito comum, eu trabalhei em outras empresas, por exemplo, o dono da empresa, ele acha que a empresa dele é aquilo que é comunicado daquele jeito, mas às vezes o público-alvo dele não é esse. Às vezes o produto dele é para massa e ele está querendo conversar com um público mais... Que são os amigos dele, né? Exato. Isso acontece. Eu queria até que você falasse um pouco mais dessas armadilhas, desses problemas que é preciso conhecer o público-alvo para fazer essas estratégias, né? Eu acho que quando a gente se depara com uma tarefa, né, de vamos colocar o marketing em ação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mergulhar no público-alvo. E às vezes é um público-alvo que são homens, mas dentro desse aspecto, quem são os homens, qual é a preferência dele, qual é a idade, tem filho, não tem, mora em prédio, mora em casa. Então, eu acho que é mergulhar no público-alvo, segmentar ele para poder a gente saber exatamente qual mensagem eu vou falar, em que canal eu vou falar. Então, muitas vezes, acho que nas pequenas tem essa coisa de ou o dono ali deturpa um pouco do que ou você trata todo mundo numa massa, né? E aí você bota uma mensagem que você vai desperdiçar dinheiro no final, porque uma mensagem não vai servir para todo mundo que está ouvindo ali a sua marca. Sempre tem a possibilidade de, com mais critérios, seja mais rebuscado ou não, de você mergulhar ali para, de fato, entender o que aquela pessoa espera da sua marca, em que momento do funil ela está. Então, eu estou ali conhecendo a marca, eu quero receber uma mensagem. Eu já estou ali no ato de comprar, eu quero outra mensagem. Então, essa parte de mergulhar em quem é, para quem você está vendendo, em que momento que mensagem é a base de tudo que a gente faz. Então, para desdobrar ali no plano de comunicação que vai direto para o digital, se for um caso de um cliente que seja exclusivo do digital, ou para desdobrar online e offline, a gente parte do mesmo pressuposto e começa sempre pensando no cliente. Para a gente é fundamental. Sim, e hoje, como que seria, por exemplo, uma microempresa agora, setor de varejo, quer conhecer, qual que seria o primeiro passo, o jeito mais fácil de ter esse perfil do cliente? Eu acho que aí tem que entender as habilidades internas, né? A gente atende clientes que são autônomos e tem ali tudo da empresa é ele e não tem necessariamente habilidade ou conhecimento para fazer. Então, às vezes, uma ajuda, ainda que seja uma ajuda pontual, é fundamental. A gente está trabalhando com pessoas que a gente dá uma mentoria. Então, a gente encontra semanalmente e vai fazendo guiando a pessoa para poder, de fato, ela conseguir entender. Ou a pessoa vai ter um time de marketing que juntos eles vão descobrir quem são esses segmentos, como é que eles são ativáveis. Então, dependendo do seu momento de empresa, dependendo da sua estrutura, dos seus recursos, você vai tendo mais suporte ou menos suporte. Mas, certamente, você tem que começar de algum lugar, nem que seja um curso, né? Eu estava pensando ontem, vindo para cá, eu falei assim, cara, há um ano atrás, quando eu saí da Centauro e decidi, né, mudar de vida, eu sabia muito menos de marketing digital do que eu sei hoje. E muito disso, a gente fez um curso em Kellogg, já fiz curso no Coursera, no Udemy. Então, assim, tem muito material disponível para você se aculturar, né, desse mundo, aprender para depois até ser um diálogo mais fácil com um parceiro que você possa contratar, seja ele um freelancer ou uma super consultoria, seja fazendo uma mentoria ou seja fazendo um projeto. Então, eu acho que você também mergulhar um pouco nesse mundo que tem tantas variáveis é importante, e aí você destrava e começa. O importante é começar e saber disso que é importante. Não ter medo de começar. Não tem medo, né? eu acho que é uma coisa muito importante, né? Tipo, a gente às vezes fica achando que é muito complexo e, paralisa, né? Eu acho
acho que e enfrentando isso com essas micro aprendizados que você tem no Instagram, ou um curso que você possa fazer fora, ou seja, em qual instituição for, eu acho que destrava e tira um pouco do medo e você vai ganhando um pouco de repertório e conseguindo pegar todas essas, que eu acho que a complexidade do mundo aqui é tantos elementos, né, que você fala assim, ai meu Deus, não faço nada. Mas aí você consegue. E aí partindo do cliente, chegando até a mensagem para depois falar, agora sim, mexer meu ponteiro de venda. Isso não pode ser também o primeiro lugar da sua motivação, porque senão, aí tudo... Aí, só queria complementar que eu acho que assim, se você não tem nenhuma ideia de quem é seu cliente, eu acho que já existe um problema. Porque, né, muitas vezes você tem um produto que você quer vender você não vai saber quem sem vai precisar, saber né? quem vai precisar. Então, assim, idealmente, nasce, né? para quem está começando, está pensando em empreender, a trajetória ideal é investiga onde tem necessidade. O que você consegue fazer que ninguém está fazendo, ou que tem pouca gente fazendo, que se você desenvolver um produto, um serviço, você vai gerar um valor real e aquelas pessoas vão querer comprar. Então, assim, idealmente para quem está começando, essa seria a trajetória, né? Criar a partir de uma demanda existente. Agora, se você já tem um negócio e você está com dificuldade, eu acho que, assim, de novo, o digital ele te permite isso. Investiga perfis nas mídias sociais que tenham um negócio parecido com o seu, entende as pessoas que estão lá, olha lá nos comentários. Né? O benchmark. Olha os comentários, sei lá, seu concorrente, seu benchmark postou um produto, vê o que as pessoas estão falando sobre aquele produto. É mais homem, é mais mulher? Entra no perfil dessas pessoas que estão comentando para entender um pouco o estilo de vida delas. Uma coisa muito legal que a gente tem feito também é entrado muito em comunidades. E comunidades é um negócio que vocês vão ver que daqui pra frente vai se falar muito. Talvez seja uma grande tendência. É uma grande tendência, que usa as comunidades como sendo o seu focus group. Manda um criativo lá, uma arte, ou manda as características do seu produto e fala, reajam, por favor. Gostam, não gostam, se interessam? Para quem que vocês acham que é? Quanto vocês pagariam? Usar muito essas pessoas para ajudar na concepção ou no refinamento do seu produto, do seu serviço. Então, acho que... E não custa nada. Entrar numa comunidade é você pesquisar. Tem as comunidades da Meta ali, do Facebook. Tem comunidades de WhatsApp. E assim, sei lá. A gente tem comunidades de mulheres e de mães. Empreendedoras. Então, como o nosso público também são pequenos, são MEIs, pequenas empresas, a gente entrou lá e a gente faz isso, joga lá e fala, o que vocês acham? Comprariam, não comprariam? Quanto vocês pagariam? Sabe? Então, acho que é usar essas ferramentas que estão sem custo para te dar um pouquinho mais, né? É melhor do que o que você tem hoje, é muito sabe? importante, É super importante. Outro dia a gente conversou com uma menina que tinha uma loja, e aí eu perguntei pra ela, quem é seu público? E veio essa resposta meio abrangente, né? Mulheres e tal. Eu falei assim, você tá vendendo há quanto tempo? Desde a pandemia. Pô, já tem uma base aí de clientes. Né? Olha quem são essas pessoas, né? Olha onde elas moram, olha quem são elas, quantos anos elas têm, se elas compram, se elas recompram. Dá pra descobrir um monte de coisa. Acho que às vezes a gente também é complexa, né? Mas às vezes a informação ou tá muito perto ou tá dentro de casa mesmo, E né? vale mostrar que essas ferramentas, tipo o Google, as mídias sociais, nos dão esses dados, né? Sim, então muitos tem o insights, Instagram né? Insights, tem o Google Analytics, tem o LinkedIn também, enfim, cada uma tem pra você conhecer o seu público melhor ali na minúcia, né? Sim. E o digital, ele também tem um conceito muito legal que é do test and learn, que é teste e aprenda. Então, é o que eu falei. Testa, pega aquela audiência, desenha esse público. Pessoas, tal idade, tal classe, com esse comportamento, com interesse, o que as mídias oferecem, que temas de interesse. Então você está falando de um produto um pouco mais premium. Então pessoas que têm um interesse em viagem, que têm um interesse em luxo, que têm um interesse em restaurante, gastronomia. Então você desenha aquele perfil, joga lá uma comunicação e vê como as pessoas reagem. Aí desenha outra audiência. Não, agora eu quero gente mais jovem. O mesmo perfil, só que um era, sei lá, mulheres 40 mais, agora eu quero mulheres 20 anos. Então, e esse é o conceito do test and learn, que vai testando, vai aprendendo, vai refinando, aí testa de novo. E não tem assim, dificilmente alguém vai achar bala de prata, né? Nossa, apontei aqui, atirei aqui, buf, morri de vender. Explodiu a venda. Não vai acontecer. E eu acho que é uma das coisas muito importantes de desmistificar. A gente vai trazer isso no curso do Marketing Digital Descomplicado, que
Não tem bala de prata. isso É a aí, soma de Vamos todos. começar e terminar e falar disso. I'm sorry, desculpa, mas assim, Tem uma a fórmula boa mágica, notícia, né? a má notícia é que não tem uma fórmula mágica. O que serve pra um não necessariamente serve pra outro. Não é tipo, bota todo o seu dinheiro aqui que vai... Pode ser que não funcione e assim, a real é que até, poxa, eu trabalhei no Nubank, né? Imagina o orçamento que eu não tinha no Nubank, milionário. É a soma de vários esforços que trazem um retorno numa janela de tempo diferente. Então, assim, tem coisas que é um pouco mais imediata, tem coisas que são mais longo prazo, mas o resultado que ela traz é melhor. Então, assim, é desafiador. É interessante, desafiador. Dá pra ser descomplicado, mas não é fácil. A gente abordou aqui, vocês contaram alguns dos erros, né, cometidos ali com os clientes, dentro da experiência que vocês têm. Além do que a gente mencionou aqui, tipo, a falta de um plano, a falta de um estudo do público-alvo melhor. Tem alguns outros erros muito comuns que vocês já tiveram contato durante a experiência na empresa agora, desde janeiro pra cá? Eu acho que assim, o que a gente mais vê acontecendo são essas duas coisas. Falta de clareza do público e eu acho que o que a gente falou, a falta de planejamento, assim. E é isso, assim, muita gente nesse segmento que a gente vê é que por não ter essa estrutura interna, sai contratando 5 freelas. Uma de mídia social, outra de pago, outra de tráfego, outra de design, outra de sei lá. Então é difícil, muito difícil também conseguir coordenar toda essa galera sem ter esse olhar de marketing, né? Porque daí eles não falam entre si, né? Não se falam entre si. E aí na hora que você vê, um design tá falando A, o cara do tráfego tá falando solta, B, né? tudo ponta solta. E você não é a pessoa que vai amarrar, porque você não sabe. Você não sabe, exato. Então, e é super difícil gerenciar, né? Porque, assim, a gente tem percebido também, conversando com muitas pessoas, o quanto existe um descomprometimento, uma desconexão quando você trabalha com freelas, né? Porque você não garante que o cara vai entregar na hora, que a qualidade é boa, que o engajamento. Então, assim, é desafiador. Eu sei que muitas vezes é a opção, né? Que é possível, porque acaba sendo mais acessível e tal. Mas, então, acho que eu vejo que isso não é um erro, né? É os recursos que as pessoas têm, né? Elas estão tentando, elas estão, né? Eu não entendo nada de marketing, alguém vem me falar que fazendo SEO eu vou chegar em primeiro lugar, todo mundo vai me buscar, eu não tenho contra-argumento. Eu acredito e aposto, né? Então, acho que não é um erro, mas acaba sendo algo que prejudica. É um ponto de atenção. E aí eu acho que vale falar com um pouco mais de profundidade da parte de planejamento. Porque isso que a gente vê, eu acho que a gente bate muito nessa tecla, que, cara, não sai fazendo sem saber onde você quer chegar. E tem o fazer do curto prazo, mas tem o fazer do longo prazo. Então a gente entende muito que a dinâmica desse público que a gente trabalha é uma galera que precisa fechar a lojinha positiva hoje. Se não fechar positiva hoje, a loja não abre amanhã. Então tem uma necessidade muito imediata, de curtíssimo prazo, de garantir uma venda tipo, agora. Não dá pra fazer uma campanha pra daqui 3 meses. Talvez daqui 3 meses eu não exista se eu não tiver venda, receita entrando hoje. Só que se você vai operando no curtíssimo prazo, sem ter um olhar de médio prazo, você pode estar fazendo um esforço que está te levando para qualquer caminho, né? E aí, quando a gente fala, beleza, a gente vai ajudar a atuar no curto prazo, mas a gente também vai desenhar onde a gente quer chegar. Porque todos esses pequenos esforços têm que estar construindo para um norte, para um destino. E você tem que ter clareza desse destino. Pode ser que, né, dinâmico, o mercado, tal, as coisas mudem, mas você tem que começar a remar sabendo que é lá que você quer chegar. Senão você rema pra cá, rema pra lá e o seu ouro tá do outro lado, né? Seu pote de ouro. Então, acho que essa falta de planejamento, com essa ânsia de fazer acontecer, é muito esforço que às vezes faz as empresas morrerem na praia, sabe? Então, é um negócio que a gente bate muito, que assim, o mínimo de estratégia não precisa ser complicado, não precisa ser complexo, não precisa ser demorado, tem que ser algo super, uma estratégia, mas ao mesmo tempo decupado num plano tático, né? Porque Pra senão eles verem as ações na prática acontecendo, né? Exatamente o que você vai fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, exatamente passo a passo dessa jornada. Chegar naquele resultado. Mas você tem que pelo menos desenhar a sua trajetória. E aí
e eu acho que esse é um erro, porque às vezes é muito esforço para dar em lugar nenhum, né? Mas eu acho que passa um pouco também pela cultura, né? Você fala para um empresário que está acostumado, já teve algumas experiências, está acostumado de abrir uma loja, vender, ficar rico, de repente, ai meu Deus, e agora o que acontece? Exato. Essa dinâmica muito Operacional, né? muito operacional e bota dinheiro e tira dinheiro. Você fala para ele, peraí, vamos pensar, a gente está pedindo um mês, a gente fala para qualquer coisa que a gente faça na Maré, a gente fala assim, vamos dar um passinho para trás. Você mergulha, você entende, você vê seus concorrentes, às vezes as pessoas estão ali e não estão nem entendendo, mas eu acho que passa por uma cultura, não sei dizer como que é isso fora do Brasil, mas o Brasil tem essa cultura de ser mais imediatista, né? De a pessoa não querer ser muito profundo. Falou de consultoria, ai meu Deus do céu, vão querer me enganar, vão botar alguma coisa aqui que não vai servir para muita coisa. Então, eu acho que tem esse erro que a gente encontra, mas acho que decorre de problemas um pouco mais arraigados na própria sociedade, de como a dinâmica do empresariado acontece, né? De repente, eu fiquei desempregado, vou abrir um negócio, ou eu sou estilista, tenho um dom e vou abrir um negócio. Então, o jeito que a gente forma, né, os nossos negócios, eles partem muito mais pensando na prática, nessa operação, do que no pensamento. Hoje é que eu quero que a minha empresa esteja daqui a 3 anos. Nossa, se perguntar isso, eu não tenho estatística, mas eu acho que pouca gente vai saber responder. Eu acho legal que dá pra começar aos poucos, né? Isso, por exemplo, não você precisa pode ser. pensar, o que eu quero daqui a um mês? Como minha empresa, como que meu Instagram, como que as coisas vão estar? Passou esse mês, o que não deu certo? O que deu certo? Esse é o legal do planejamento. Você não precisa planejar daqui 2 anos. Você pode começar aos poucos. E assim, o planejar crescendo. daqui a 2 anos é assim, só assim, eu quero estar aqui, eu quero ter na minha cidade e na minha região. Não precisa ser eu quero faturar 2 milhões, não é uma coisa complexa. É você dar um horizonte, faz assim, olha seu negócio um pouco mais de fora, pensa nesse horizonte um pouco maior de tempo pra gente ir fazendo as coisas de mês a mês, de semana a semana, sabendo que a gente tá indo para esse lugar. Então, acho que é um esforço que a gente tem tentado sempre, né, nas nossas conversas, nos nossos projetos, levar essa consciência, né, para os nossos clientes, mas eu acho que ainda é um trabalho. A gente teve uma experiência, tá mentorando uma menina super inteligente, né? Acho que ela vai conseguir ir bem longe. Mas aí nessa mentoria a gente começa falando, tá bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é decupa para mim seu negócio, seu plano de negócio. Então preenche isso aqui, esse modelo aqui, o Business Canvas ou o Lean Canvas. Você tem que pensar qual que é o seu diferencial, sua proposta de valor, o seu público, como está a sua estrutura de custo, como está a sua estrutura de receita. E ela olhou e falou, cara, tem coisa aqui que eu nunca pensei. E olha que ela é super organizada, estruturada. E ela é boa, assim. Aí, então, assim, você fala, cara, você precisa ter um diferencial. Se você não tem diferencial, você precisa conhecer seu público para entender como se diferencia. Você precisa comunicar seu diferencial. Então, aí disso, depois vem esse mesmo olhar, só que para a marca. Então, acho que é super importante, porque esse exercício te faz pensar em coisas que talvez você não pensou. E você tá perdendo a oportunidade justamente porque você falou, gente, qual que é o meu diferencial? Será que eu estou colocando isso na minha comunicação? Porque, né, às vezes eu vou gerar mais valor, né? Voltando para o que a primeira coisa que a Rebeca falou, é olhar para o seu cliente, para o seu consumidor, e não para você. Então, às vezes, o meu diferencial, eu não estou comunicando, não estou falando como é que eu gero valor para aquela pessoa. Então, acho que são questionamentos importantes de se ter, né? Até falando em comunicação, uma coisa que até eu tenho dúvida, questão de plano de comunicação, acho que é legal falar hoje, tem muitas redes sociais, a diferença de cada uma na hora que você vai comunicar. Por exemplo, ele sabe que TikTok, o que engaja mais são aqueles vídeos, mais natural. Tem o Facebook, Instagram, eu queria que vocês abordassem mais esse tema dessas diferenças. E como, claro, cada empresa é uma empresa, mas essas diferenças das redes sociais e como comunicar em cada uma, porque muitas vezes a pessoa fica perdida, né? Será que eu entro no TikTok? Será que eu fico só no Instagram? Eu acho que tem alguns olhares para essa resposta. Um olhar é a vocação da sua empresa. Então, assim, você é uma empresa que tem vocação para estar abrindo a câmera e fazendo vídeos para TikTok, né, com aquela naturalidade. Você consegue fazer as edições que demandam TikTok. Tem outro ponto que é a audiência. A sua audiência está mais presente no TikTok ou no Instagram? Porque se a gente vai falando, por exemplo, de um público, sei lá, 50 a mais, essa galera não está... com peso no TikTok. É uma galera que, inclusive, tá mais no Facebook. Facebook, depois um pouco de Instagram e aqueles muito jovens de espírito vão estar no TikTok. Mas ainda as plataformas, elas têm uma diferença ali de idade, né? De segmentação por idade.
Então, acho que tem que olhar para isso. Elas tentam, de certa forma, se igualarem no sentido de formato. Então, hoje você tem o Shorts, você tem o Reels. Que... Se uma lança o formato que a outra não tem, a outra vai lá e... Exato. Que tanto o Reels quanto o Shorts, né? Os Shorts do YouTube e o Reels do Instagram vieram para combater esse formato vertical. De vídeos até um pouquinho mais longos do que o Stories de 15 segundos. E com essa dinâmica do tipo, abre e grava, mínima de edição, faz edição ali na hora, no próprio aplicativo e posta. Então, acho que tem um pouco disso. Eu acho que... eu acho que um olhar... Pode falar. O tipo de relação também, né? Se você é um B2B, um B2C... Exato, isso que eu ia falar. Eu ia trazer o exemplo da Maré para isso. Eu acho que até tem uma coisa que é importante desmistificar, porque, por exemplo, eu lembro quando eu estava até no Nubank, a gente queria falar muito com o público PJ, porque tinha o produto, né, o cartão PJ. E pra gente foi uma super surpresa que aquele público, que também era pequeno, os MEI, tava muito forte no TikTok. E a gente falava, no TikTok, MEI, porque o TikTok, por exemplo, hoje é um lugar... ele começou mal pelas dancinhas, mas hoje ele é um lugar de consumo muito interessante de conteúdo mesmo. Às vezes você quer aprender uma receita, às vezes você quer aprender uma dica, às vezes você quer... A questão tipo, gastronômica ali é muito presente também, muito né? presente. Restaurante. Exato. Então, assim, no fim se você conseguir organizar o seu algoritmo, alimentar o seu algoritmo para ele te trazer coisas interessantes, tem coisas interessantes sim, vale a pena. Mas aí o meu ponto é, olhando de novo para a estratégia, que é, se você optar por fazer Instagram, TikTok, YouTube, você tem 3 esforços de construção de um perfil relevante naquele lugar. E isso demanda você pensar em roteiros, em você produzir vídeos, às vezes editar um vídeo no vertical, um na horizontal. Sim. Então, assim, dependendo do tempo, do recurso e do esforço, talvez não valha a pena você estar em tanto. Você escolha você consolide depois vai em outro. Então, acho que tem que olhar onde a audiência está, a vocação do seu negócio, o esforço que você tem, sua capacidade interna, e botar tudo isso na conta. Mas hoje elas... eu acho que só uma coisa importante também, que é o que está por trás dos bastidores delas é muito diferente também. Então, por exemplo, quando você está falando de TikTok, não importa o número de seguidores, importa o engajamento, quantos likes, comentários e o compartilhamento. Quando você está falando de Instagram, o que vale é o número de seguidores. Não é o que vale, né? Mas pesa muito o número de seguidores. Então, às vezes, você vai ver, por exemplo, uma pessoa que é super conhecida no TikTok, que tem 1.000 seguidores, mas ela tem, sei lá, 5 milhões de likes no conteúdo dela. No Instagram, é ao contrário. Uma pessoa vai ter 5 milhões de seguidores, mas 1.000 likes só. Porque são métricas diferentes. Então, acho que também, quando na hora de escolher, é importante entender como funciona e qual a métrica adequada a ser vista dentro de cada uma dessas Eu ia plataformas. trazer o exemplo da Maré para ficar concreto, assim, a gente fala aí com pequenas e médias empresas, né? E a gente tá uma empresa começando, né? Nós duas ali tentando estar bem presente, assim, né? Então, quando a gente chega para falar no Instagram, a gente fala, quem é aquela pessoa que eu falei lá no começo, né? Talvez aqui é um pequeno empresário, talvez aqui é um autônomo, então a gente tenta falar bastante sobre vários conteúdos, trazer uma educação para quem está começando de verdade. Por outro lado, a gente está super presente no LinkedIn. Lá a gente está falando mais com uma média empresa, com um cara que já está mais bem colocado. Então lá a gente faz post, mas faz artigo. Então as coisas são muito diferentes, né? A linguagem ali é um vídeo de 1 minuto, a gente fala sobre o que é marca digital. Se eu for pegar esse mesmo conteúdo e transpor pro LinkedIn, é um paper ali de 3 páginas com muito mais profundidade, porque a gente quer construir relevância, quer ter um repertório bacana, quer que a pessoa entre e fale, pô, essas meninas sabem o que estão falando. Então, depende do público, depende da plataforma, e você vai adequando sua linguagem, mas dá para ser bem amplo. Isso eu acho muito legal. O mesmo conteúdo pode virar um artigo, um vídeo, ou só um post, um carrossel. E é o ideal, né? Porque assim, a gente aqui tem que ficar se virando para criar conteúdo. Então, se a gente consegue, faz um post, né? Que é ali um design, depois transforma ele num vídeo de 30 segundos, transforma ele num vídeo, sei lá, pro YouTube de 3 minutos, vai até um artigo ali de 3 páginas, eu acho que você ganha, né? Ganha na sua produtividade, mas ao mesmo tempo você tá falando com quem tá lendo, quem tá do outro lado, com o seu objetivo, que é super importante. Senão, é o esforço em vão, né? Eu vou falar um vídeo de 3 minutos no Instagram pra pessoa que tá passando o feed ali. Não faz sentido nenhum. Então, tem um pouco disso também, né? Tem que estar adaptado. Tem que estar adaptado. Até pra mudar um pouco de assunto, pra um assunto que eu acho que não é todo empreendedor que sabe e que tem domínio disso, que é a questão de funil de vendas. Até com marketing inserido. Queria que vocês falassem um pouco mais desse tema,
claro, alinhado ao marketing digital, ao marketing, e como descomplicar isso, porque às vezes a pessoa conhece funil de vendas, de atender, vender e depois pós-venda. Mas eu queria que vocês adaptassem isso para o contexto do marketing e o que vocês fazem mesmo, né? Tá bom. O funil de vendas, ou funil de marketing, ele basicamente tem vários modelos, quebrado em várias camadas, mas é basicamente, o conceito de funil, que aqui você tem a parte de apresentação, de conhecimento da marca, que é o topo do funil. Então, você tem que botar muita gente ali, porque conforme vai descendo, aumentando essa conexão do cliente, do potencial cliente com a marca, vai diminuindo o número de pessoas que passam ali. Então, a primeira etapa seria ali de conhecimento e apresentação, a segunda seria de consideração, a terceira seria de conversão e a quarta de fidelização. Então, basicamente, você apresenta a sua marca, daí você começa na segunda camada, começa a falar, olha, eu sou legal por isso e por aquilo, olha o que eu tenho de bom, olha o benefício que eu te ofereço. Então, já conheço, já tô ali flertando, e aí eu vou pra conversão, que beleza, agora, né, já te convenci, agora compra, e depois recompra. Então, recompra e sai falando bem de mim. Esse é o conceito do funil. E existem muitos questionamentos sobre o funil, porque, já está ultrapassado, não está ultrapassado. Por quê? Porque em algum momento, quando ele foi introduzido, existia essa jornada que parecia ser linear. As pessoas, e talvez venha muito de um mindset tradicional. Você via lá a comunicação na televisão, daí alguém falava na rádio, aí você ia na loja, você via o preço e tal. Hoje em dia o que a gente vê é assim, não é linear, porque tem gente que você pesca a pessoa pelo preço, tem gente que você pesca pelo benefício, tem gente que você pesca porque, nossa, aquela marca parece ter um conceito muito legal. Sim. Então, e aí a importância de você pensar em todas as etapas simultaneamente. E a importância daquilo que eu falei de garantir que em uma arte que você produza, uma campanha que você faça esteja mais de uma etapa do funil. Porque você não sabe em que momento da jornada aquela pessoa tá. Se você tiver uma estrutura que você consiga entender qual que é o nível de engajamento, de conexão daquelas pessoas com a sua marca, beleza, eu sei que essa pessoa já tá, o que a gente chama de hot lead, warm lead, que aquela pessoa já tá ali namorando com você. Sim. Ela já tá ali flertando, namorando, já tá... Só tá faltando, passo final. Mas ela já tá conquistada, sim, ela tá aberta, ela tá dando sinais. Se você consegue saber que as pessoas estão neste momento, qual que é o seu esforço? Converter. Bora, então, sair pra jantar. Agora não, às vezes você vai entrar num novo mercado, que você vai falar, ninguém sabe nada sobre mim, ninguém nunca me viu, não conhece meu produto, não sabe o que eu faço, eu ainda preciso gerar demanda daquele produto. Sim. Então, você tem uma jornada muito mais longa, porque você precisa se apresentar, você precisa gerar desejo, você precisa... Então, isso depende muito de você sentir também. Às vezes, você vai colocar uma... Mas, por outro lado, por exemplo, se você é um produto premium, você tem um preço mais elevado. Se você focar só no fundo do funil... compra isso aqui, vou deixar a Stanley de lado, coitado, senão... Compra esse objeto de decoração que tá aqui na mesa por R$1.000. Cara, você olha, você fala, eu não sei, parece caro. Como é que, nem conheço essa marca, nunca vi esse design, não sei do que é feito, não sei o que tá por trás. E aí, você não vai converter. Porque a pessoa não está preparada. Ela ainda não está convencida de que aquele é um material reciclado, que é feito pelo designer XPTO, tal. Então, isso também entra, voltando pro lance do testa, joga lá um preço. Você vê que ninguém vai converter, talvez não seja porque o preço tá ruim. Talvez seja porque a percepção de valor daquele produto não foi construída. Sim. Você não deu recursos para aquela pessoa tomar uma decisão. Então, e aí você volta pro campo da consideração. Então, agora se apresenta para mim, me fala que é o designer XPTO, que é feito do material XPTO, que inclusive estava na galeria XPTO lá de não sei onde. Tem que criar valor, né? Criar valor, exato. Então, assim, isso quanto mais informação você tiver do seu cliente ou do seu potencial cliente do mercado que você quer atuar e entender essa dinâmica, mais fácil vai ser para você. Se você não tem essas informações, eu acho que você vai no modelo de vai testando, vai sentindo, vai colhendo feedback. Quando a gente olha, por exemplo, no mercado B2B, a gente estava até falando com um cliente também, ele falou, entra muita gente, o meu problema não é o topo do funil, porque ele tem ferramentas, tem o SDR, então ele tem esforços de pessoas para entrar no funil. Meu problema está sendo, porque dropa, cai o momento de converter. Então, o problema não está no topo do funil, o problema está no fundo do funil.
Daí a gente falou, tá bom, mas quais motivos, então, faz com que as pessoas que se interessaram por você, se abriram para uma conversa, por que elas não estão comprando o seu produto, o seu serviço? Não sei. Eu falei, bora investigar. Bora perguntar lá para 600 pessoas que você botou na boca do funil, entender, né, onde que elas saíram fora do funil e o motivo. Bora conversar com essas Aí pessoas. isso seria por uma pesquisa simples, assim. Pega o WhatsApp, liga, pega a sua equipe comercial, fala, liga, manda eu sei que e-mail, você às vezes, manda né? e-mail, assim, usa o SurveyMonkey, usa as ferramentas grátis disponíveis, WhatsApp. Isso Manda é uma super- mensagem pra todo mundo. Oi, fulano, boa tarde. Tararara, gostaria de saber 5 minutos de conversa ou me responde essa pesquisa, como você preferir. Mas eu acho que é melhor do que nada. E aí você consegue entender, beleza, tira insights que você falou, né? Sim. Sobre, então, o que tá acontecendo é que todo mundo gosta. Só que quando se compara com a outra opção, com o concorrente tá ganhando porque a instalação, conexão dos APIs dele tá muito mais rápido, tá passando muito mais profissionalismo que o meu. Você já sabe onde você vai corrigir. Né? Sabe onde botar os esforços. E né? aí, voltando pro funil, aí isso te ajuda a trazer insights de onde seu funil tá deficiente, que você precisa melhorar nessa jornada para tentar ser mais eficiente, né? Ferramentas não faltam, a gente tem a caixa de perguntas, tem enquete, tem muitas coisas. Tem muita Pega coisa. E o a gente, WhatsApp, às liga. vezes é isso, a gente complica muito e nesse caso é super fácil, né? Exato. Vamos mandar uma mensagem, vamos perguntar. Essa menina que a gente estava mentorando no começo, ela tinha uma hipótese lá de o público vai ser esse. Falou com 4 pessoas, um call de 30 minutos, já abriu tantas as possibilidades, já deixou tão mais concreto para ela que às vezes assim, falar com o cliente, seja na porta da loja, seja por WhatsApp, seja uma reunião com meia dúzia de pessoas que tem a ver ali com o seu produto, vão tirar muito problema que você tem hoje ou que você vai ter no futuro. Eu acho que o poder do que está na boca do cliente não tem preço. Assim, é sempre muito válido usar essa estratégia ou esse recurso muito antigo, mas muito válido. Eu acho que a gente tem, como seres humanos, a gente tem uma tendência de falar assim, não, mas é porque eu gosto de preto, então todo mundo gosta de preto. Sim. Não, tenho certeza que preto é a cor Nossa. favorita de todo mundo. A gente tira, a partir da nossa Nossas verdade, a verdades. gente assume que a Sim. verdade é universal. E aí, eu mesma, várias vezes, assim, já caí do cavalo de falar, nossa, não tem nada a ver. A minha verdade, tipo, é só a minha verdade, Sim. não tem nada a ver com os meus amigos. Então, acho que... Não pode ser egoísta nessa hora. Você eu tem acho que que entender. exatamente, você tem que ser humilde pra entender Exato. que, tipo assim, cara, às vezes o que é melhor pra você não é o que é melhor pra outra pessoa. Nossa, Porque Presumir que o cliente segue o mesmo estilo de vida que você. Exato. quer as mesmas coisas que ou você. não, tem os Mesma mesmos música. valores, né? Tem uma coisa de É. cultura, né? É. Tem muito isso de você se colocar no lugar do outro que o outro está inserido, né? Aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Eu acabei de colocar aquele aparelho Invisalign e aí tava comentando com a moça que trabalha comigo e tal, falando, poxa, e ela colocou o aparelho há pouco tempo. E aí eu falei pra ela, poxa, se eu soubesse eu tinha te ajudado a colocar esse, é muito mais rápido, muito mais prático e tal. E o grande atributo desse Invisalign pra mim é ser invisível, ou seja, eu consigo usar e ninguém vai ver que eu tô usando Sim. aparelho aos 40 anos. Ela perguntou pra mim assim, tem colorido? Porque eu botei cada bracket de uma cor, porque pra mim o colorido. Aí eu comecei a perguntar sobre o status para ela, naquele ambiente que ela vive, naquela comunidade que ela está inserida, usar um aparelho que chame a atenção e que diga que ela tem é muito mais importante do que o meu super discreto. Então, você não pode nunca se colocar no lugar do Exato. outro com sua verdade, né? Porque incrivelmente, né, as pessoas são muito diferentes e vivem em ambientes com estímulos muito diferentes, né? Isso é muito bacana de o que a gente faz, assim, é muito legal, porque uma hora a gente está falando com o cliente A, outra hora com o cliente B, um negócio que é para cliente, outro negócio que é para negócio, então isso é super Legal bacana. desse tipo de consultoria que você também aprende muito, né? Com o cliente. Isso é muito A gente legal. fala, né, nesse ano aí, nossa, quanto a gente aprendeu, já abriu a cabeça com as histórias das pessoas, em primeiro lugar, né, que a gente se conecta com a pessoa que é o dono daquele negócio, que tá com aquele problema, e depois com esses universos de coisas que a gente nunca tinha tido a oportunidade aí ao longo desse tempo. A gente tá falando do funil de vendas, dentro da experiência de vocês, em que etapa do funil geralmente vocês podem perceber, né? Lidando com as empresas que elas têm mais dificuldade. Vocês conseguem ter uma percepção de qual etapa ali? A gente falou que assim, a etapa mais difícil ou mais trick é a conversão, porque eu acho que no final das contas todo mundo faz todo funil pensando no final que a pessoa vai comprar.
Porque nenhum problema passa por um problema que não seja a venda. Então, acho que ali tem muita expectativa. Às vezes, todo o dinheiro da empresa está colocado ali para converter. Então, a gente vê empresas que a gente conversa que falam assim, eu não faço nada de marketing. Eu pego e coloco 15 mil reais no Google Ads todo mês. Cara, isso é empresa daqui a um ano. O que é que você está construindo, né? A gente estava vendo casos de grandes empresas. Sei lá, a Nike, eu estava lendo agora um artigo, tipo... desvalorizou a marca de tanto que investiu no fundo do funil ao longo dos 3 últimos anos e uma marca, tipo, a marca do mundo, né? Então, você fala, eu acho que tem uma relação aqui de expectativa versus investimento versus retorno que, para mim, o fundo é o mais complexo, porque você tem que fazer tudo isso que a Lívia falou, né? Você tem que começar, tem que investir, os resultados vão ser diferentes? Vão, porque aqui em cima demora mais para você colher esses frutos, mas se você só fazer no fundo, sua empresa não vai estar aqui para contar essa história. Então, no final das contas, eu acho que tem essa... E se você perguntar para qualquer um onde é que as pessoas botam dinheiro, né? Onde é que as pessoas realmente entendem. Eu vou contratar um gestor de tráfego, né, Li? Todo mundo fala isso pra gente. Vou contratar um gestor de tráfego. Aliás, contratei coloquei dinheiro e ele não me trouxe retorno. Cara, que marca é essa? Que mensagem foi essa? Foi, oi, tudo bom? Compre de mim. Ninguém faz isso na vida real. E no digital as pessoas fazem isso. Então, para mim, esse pedaço, ele é o mais sensível. Esse envolvimento, né? Você fala assim, me conquista primeiro, né? Me fala um pouco mais de você. Não chega botando o pé no peito. E é isso que, no final das contas, as marcas fazem. Então, essa fase é bem complicada para você conseguir ter esse pensamento e o pensamento que a gente falou, que é um pensamento mais de longo prazo, uma coisa de pensar... na estratégia, no que você está construindo. Ah, não, eu estou colocando essa pedrinha aqui porque no final vai formar uma casa. Mas eu quero já comprar o tapete da sala. Não, peraí, você ainda nem tem uma casa, você ainda nem... Então, eu acho que tem uma coisa aí que, mais uma vez, voltando lá ao ponto da cultura. Então, eu vejo esse pedaço aqui, pessoalmente, como o mais desafiador ali. A gente entende que muitas vezes para... sobrevivência do negócio, você tem que investir no fundo do funil, né? Até, assim, vários especialistas falam que se você é um pequeno negócio, está começando agora, você precisa investir no fundo. Se tiver que escolher um lugar para colocar o dinheiro, seria nessas mensagens mais de conversão. De novo, como eu falei, tentando ali aproveitar a oportunidade para construir outras coisas também. Só que o fundo do funil, ele te traz uma visão, um resultado um pouco mais curto prazo. E aí eu mesma já trabalhei em e-commerce, num dos e-commerces que eu trabalhei, que era muito performance na veia. Era uma dos pioneiros de performance no Brasil. Chegou um momento que injetava dinheiro e entra num platô, que pode colocar o dobro de dinheiro que o resultado não mexe. E aí foi o momento que falaram, acho que agora a gente precisa construir marca. Porque eu preciso aumentar o topo, preciso aumentar o número de pessoas entrando. Daí a gente falava, pois é, né? E aí, assim, então, idealmente, né? E aí eu acho que tem que conseguir fazer esse mix, né? De tipo, investe ali sim no fundo do funil, porque você precisa de dinheiro, você precisa de receita, precisa ter entrada. Mas monta uma estratégia que seja mais investimento menor, para construindo a sua marca também. Sim. Participa de eventos, participa de feiras, faz podcast, produz conteúdo nas suas mídias sociais, trabalha bem seu orgânico, garante que seu SEO está funcionando, que seu site está bonitinho. Não deixa de olhar para o que está construindo marca, porque em algum momento, a hora que saturar ali, quem conseguir fazer essa construção de marca e de conversão vai ter resultados melhores no médio prazo. Então, no curto prazo, performance, mas no médio prazo esse resultado vem. E, assim, existem empresas grandes, existem institutos provando, fazendo vários estudos para provar que empresas que investem em branding, em topo do funil, junto com uma performance, são empresas muito mais saudáveis. Porque talvez no curto prazo seja, tipo, sei lá, bota 90% do dinheiro aqui, 10 aqui, 80, 20, mas no médio prazo essas empresas vão ter clientes que vão continuar entrando versus essas que investiram só no fundo do funil, que vai esgotar a fonte. E aí, tipo, cara, dependendo do seu produto, não tem recorrência. Você compra uma vez
e você vai comprar de novo daqui 3 anos. Imagina você viver de uma venda que acontece a cada 3 anos. Então, assim, né, tem, diferente das vezes um bem de consumo, água que você compra, né, sabonete que você compra com bastante frequência, às vezes é um carro que você compra a cada 3, 4 anos. Então, se você ficar dependendo só daquela base atual de clientes, de ficar recomprando, você não vai sobreviver. O né? senhor entra numa guerra de preço, né? Que é o que acontece muito no e-commerce, né? Você quer comprar a compra do cliente. E aí, no final das contas, ele até compra, mas a sua margem vai pro lixo, né? Então, você bota um produto que tem vários sites. Como é que eu vou conseguir essa atenção? Tá todo mundo falando a mesma coisa. Eu vou diminuir o preço. Ou eu vou parcelar em mais vezes. Aí ferra o fluxo de caixa. Então, você tem que ter um pouco dessa noção também de que esse investimento não só não constrói marca, como destrói o valor do curto prazo, porque você pode até estar vendendo, mas no final o que você está colocando no bolso pode estar te custando mais do que você pensa, né? E me fez lembrar também de uma das coisas que a gente falava muito nesses e-commerces, é que aí você começa a estabelecer uma relação só transacional com seu cliente. Então, assim, olha, eu sou uma loja A, a Rebeca é a loja B. Eu te vendo isso aqui por R$10, a Rebeca vai te vender por R$9,50. Se você não criou vínculos Tanto faz. emocionais e funcionais, né, falando dos benefícios, olha como eu me identifico com o seu estilo, eu entendo você, eu defendo a causa A, a causa B, a causa C. Se eu não fortaleço essa relação, você migra para o R$9,50 sem nenhuma dor. E aí, se eu quiser te trazer de volta, e se a Rebeca também não construir na lojinha dela, eu faço por R$9,30 e aí você vem. Só que aí é o que ela falou, daí a margem... Alguém paga essa conta. Alguém vai pagando essa conta e é você. Então, quando a gente fala de olhar para o funil maior, vai criando esses vínculos, esses elos, outros motivos pelos quais ele te escolhe, que não seja só preço, porque vai ser um tiro no pé. Perfeito. Uma aula que a gente teve aqui. Sim, eu devo abordar vários pontos e só para lembrar, para quem tá ouvindo a gente, assistindo a gente, quiser conferir o conteúdo um pouco mais, né, do que a gente falou aqui, a gente vai ter aí o evento com vocês, né, Marketing Digital Descomplicado, que é o mesmo nome aqui do nosso episódio. E então, por favor, faça um convite aí para quem tá ouvindo e falando, enfim, a data vai ser na SIC, né, e tal. Então, então, semana que vem a gente vai estar na SIC, na sede da SIC, em Campinas, às 10 horas, falando um pouco mais desse assunto tão divertido no final, né? Sim. Então, a gente vai entrar em muitos aspectos do marketing digital. Como eu falei, é um assunto que não precisa ser complexo, mas, ao mesmo tempo, é bom entender mais, né? Se aprofundar, e é isso que a gente vai fazer de uma maneira muito fácil, muito dinâmica, tentando ser o mais didática possível e trazendo esse assunto para mais perto e para vocês saírem de lá podendo aplicar um pouco da realidade nas empresas de vocês. E eu aproveito para convidar todo mundo, enquanto isso, a seguirem a Mareia no Instagram, então é @mareia.estratégia, e no LinkedIn, que também, você vai achar por Mareia Estratégia e Marketing. E lá a gente produz bastante conteúdo também, da forma mais didática que a gente consegue. Para tentar ajudar, se aproximar, né, tentando ajudar um pouquinho a entender como funciona essa parte de marketing. Show. Lívia, Rebeca, agradeço. Pessoal, todo mundo convidado então dia 21. Um abraço, até a próxima. Obrigada.